Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha e hoje vamos falar sobre Oxigênio, um thriller de ficção científica bem interessante. Bora lá! Oxigênio é uma coprodução aí França-Estados Unidos. Ele é dirigido pelo Alexandre Aja, ou Alexandre, enfim, a pronúncia é francesa. O filme conta a história de uma mulher que acorda de repente numa unidade criogênica, ela está presa numa espécie de um caixão e que o nível de oxigênio dela está baixando cada vez mais. Olha, e é só isso que eu posso te contar sobre o filme para poder não estragar a surpresa, porque esse tipo de filme filmes de confinamento, filmes em que é gravado em um cenário só, já falei isso aqui em outras resenhas também no canal. A gente tem 4 pontos aqui muito importantes, 4 pontos que fazem com que o filme cresça e principalmente para que ele provoque as surpresas que ele precisa provocar em você. A primeira é um roteiro criativo, um roteiro que precisa te amarrar ali naquela teia, naquele emaranhado de situações, mesmo estando tão estático em apenas um cenário, nesse caso então, que ela está presa como se fosse num caixão mesmo assim, e mais para frente eu vou dar mais alusões a essa situação de caixão ali, mas o roteiro precisa te amarrar para que você fique sempre esperando e querendo saber o que vem pela frente. 2, uma direção criativa, uma direção que consiga posicionar, que tenha bastante imaginação ali para posicionamentos de câmera diferentes, para que você não fique entediado de ficar acompanhando uma coisa só o tempo inteiro, apesar de estar acontecendo uma coisa só o tempo inteiro. 3, uma edição bastante esperta ali, com um bom time, o diretor, na hora que for junto com o editor, né, sentar com a equipe de edição, precisa ter um bom timing ali, porque os cortes, o timing dos cortes vão ditar o ritmo de cada cena. Então a hora que o filme precisa ser mais tenso, os cortes são mais rápidos. A hora que o filme você precisa contemplar um pouco mais a situação que está acontecendo ali e precisa passar um pouco mais de drama, às vezes a coisa tem menos cortes, a edição corta menos, aí já ficam planos mais estáticos, enfim. Edição muito importante. E número 4, a atuação, porque afinal de contas a câmera vai ficar ali o tempo inteiro na cara da protagonista, então é preciso que a atuação do protagonista do filme, no caso da protagonista, no caso de Oxigênio, convença bastante e que o ator precisa levar você até o fim. E Oxigênio cumpre com louvor todos esses quesitos, viu? Eu vou pular aqui as tecnicidades assim de direção e edição, eu vou me ater um pouco mais, senão o vídeo fica muito longo, né? Eu vou me ater um pouco mais à atuação e roteiro. Começando pela atuação, a atuação da Mélanie Laurent, acho que é essa a pronúncia, porque ela é francesa, né? A Mélanie Laurent, ela assume uns trejeitos de atuação muito interessantes. Para quem já assistiu o filme, vai reconhecer o que eu vou citar como exemplo, e para quem ainda vai assistir também não vai estragar a experiência, você vai perceber isso quando for assistir também. Ela assume uns trejeitos, porque o roteiro coloca ela em situações em que ela precisa ir muito de um drama muito extremo, porque afinal de contas está baixando o nível de oxigênio dela e ela está ficando desesperada ali. Há momentos de calmaria também, para que ela consiga refletir e pensar em soluções para conseguir resolver o problema que ela está enfrentando. Então, o roteiro faz isso muitas vezes com ela. O filme, para quem já assistiu sabe o que eu estou falando, e quem for assistir também vai perceber. Então, ela precisa fazer isso muitas vezes no filme. Então, ela adota uma muleta assim eu estou chamando de muleta, mas porque é uma facilitação para a atuação dela, mas chegou a me não irritar, mas como ela repete muito isso durante o filme inteiro, começou a já ficar um pouco manjado para mim, mas pode ser que isso não atrapalhe a sua experiência com o filme. Mas toda vez que ela tá muito nervosa, chorando muito com a situação que ela está vivendo, aí ela percebe que ela precisa parar um pouquinho, se acalmar e pensar na solução, ela bufa assim um pouquinho e faz um jeito assim com a boca de soprar e para começar a repensar. Então, como a câmera está o tempo todo em cima dela e ela é forçada
a passar por essas nuances por muitas vezes, então ela adota essas ferramentas de atuação para conseguir conduzir bem o filme, e ela consegue, sabe? É uma atuação muito convincente. Mas o roteiro é a grande vedete aqui do filme, é a grande estrela do filme. E explico por quê. Primeiro, pelo nível de criatividade. Esse tipo de filme já pede uma criatividade muito grande do roteiro do filme, direção, de tudo isso, como eu já falei com vocês, as 4 coisas que são bem importantes nesse tipo de filme, mas o roteiro realmente tem que aparecer, porque ele tem que te manter interessado o filme inteiro. E esse filme, ele extrapola mesmo isso. Ao mesmo tempo que é o ponto super positivo do filme, a criatividade do seu roteiro, ele também acaba sendo assim, o que tira um pouco os pontos pelo exagero, né? Eu brincava com o pessoal aqui em casa, assistindo com a esposa, dizendo que eu assistindo o filme, eu via o roteirista lá escrevendo, aí ele escrevia uma coisa assim, aí ele pensa, não, agora fechou o filme, acabou o filme aqui. Não, tive outra ideia, agora ela vai acontecer isso, ela vai conseguir sair, vai fazer assim. Aí depois, não, mais uma outra ideia. Aí acaba o papel do cara, o cara tá escrevendo no chão, o cara tá escrevendo nas paredes. O roteirista ficou maluco, porque não acaba nunca as situações com que ele envolve a protagonista, e isso acaba sendo um ponto ruim também, porque certas situações não ficam críveis. Coisas que quando aconteceram pela primeira vez são ótimos, se você pensa, nossa, que coisa legal, o que aconteceu agora, mas depois começa a acontecer muitas vezes aquela mesma situação, e o filme começa a perder a força por causa disso. Um exemplo disso que eu estou falando, aliás, vou conseguir citar 2 sem estragar demais a experiência de quem ainda não assistiu o filme. É, por exemplo, o fato do nível de oxigênio dela estar baixando cada vez mais e mais rápido, e chega a níveis realmente muito baixos, e ela tem, isso não é segredo para ninguém, né, gente? Se baixar o nível de oxigênio no seu cérebro, você começa a ter alucinações, enfim, mas o nível de raciocínio que ela coloca ali para resolver certas situações não condiz com o nível de oxigênio que ela está tendo que lidar. E isso acontece por facilitação do roteiro, por aquela brincadeira que eu falei antes, que o roteirista teve mais uma grande ideia, e ao invés dele guardar aquela grande ideia para poder fazer um outro filme, não, ele quis botar tudo nesse filme aqui, e aí fica desse jeito. Um outro ponto que eu posso também, que eu me lembro, assim, que posso falar com vocês sem estragar a experiência de quem não viu, é que em um certo momento a protagonista consegue pensar num recurso para que ela se lembre de algumas coisas. Na verdade, esse recurso aparece para que ela se mantenha viva ali, focada. Só que aí, depois de um determinado momento, começa a virar quase que um superpoder dela. Ela aperta a mão e ela lembra automaticamente das coisas. Tanto que chega um ponto que ela chega a falar isso, fala assim, olha, vamos lá, eu preciso me lembrar de um código não sei do que, então vamos ver aqui, quero ver, hein? Vamos ver se eu vou conseguir. Aí ela aperta aqui e já vai lá lembrar daquele negócio. Aí tá demais, né, seu roteirista? Pegou um pouquinho pesado. Então, como eu falei, a criatividade do roteiro é o ponto alto do filme, porque ele realmente introduz coisas muito interessantes, coisas que você fica realmente intrigado e faz com que você... E ele cumpre o papel de manter você amarrado ali e te divertindo até o fim do filme. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer isso sem se expor demais e acabar provocando esse tipo de situação. Esse filme abre com uma cena belíssima, é uma cena completa, assim, do nascimento, de quando a protagonista acorda. Mas eu estava no começo do vídeo falando muito sobre caixão, me referindo à câmera criogênica como um caixão, porque ele faz claramente, né, o diretor faz claramente essa alusão, ele trata dessa dualidade entre vida e morte numa cena belíssima, onde você consegue ver toda essa câmera criogênica como se fosse um caixão mesmo, a pessoa ali dentro, a protagonista ali dentro, como se estivesse mumificada, né? Ela está revestida, toda revestida por um tecido, como se fosse uma múmia mesmo ali deitada, e você tem todo o simbolismo de morte ali, e a câmera como um caixão. Mas logo depois, a protagonista acorda
E todo esse acordar dela é como um nascimento, é como se ela rompesse a placenta ali, a maneira como ela vai rompendo todo o tecido que mantinha ela naquele estado, né, de criogenia, então, e fazendo já com todos os simbolismos ao nascimento. Então essa cena, essa primeira cena do filme já rende muitos pontos para esse longa. Eu gostei muito. Olha, quando eu assisto uma ficção científica, isso é uma coisa minha, tá, gente? Eu acho que o filme precisa somar algo para o gênero, eu ia falar até para a sociedade, mas seria demais. Mas pelo menos para o gênero ficção científica ele precisa trazer algo novo, por menor que seja, às vezes pelo mero valor de entretenimento, mas alguma coisa tem que trazer para o gênero. E o Oxigênio oferece muitas coisas boas aqui nesse sentido. Eu me diverti muito com o filme, por isso eu acho que o filme merece uma nota 7. Acho que é uma ótima nota para ele. Se você gostou desse vídeo, curtiu essa resenha, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, eu já falei, né? Ajude o canal a crescer e assim ficar cada vez mais visível no YouTube. Deixe seu comentário aí embaixo, você já assistiu Oxigênio? O que você achou desse filme? Você não viu ainda? Está ansioso para assistir? Vale a pena, hein? Vale a pena você conferir. Um forte abraço, nos vemos na próxima resenha. Até lá!